Olá, boa tarde. Eu sou o Gabriel Januzzi. Estou aqui fazendo esse vídeo para conversar, interagir com as pessoas, saber o que cada um está fazendo, né, para superar esse grave momento de crise que nós estamos vivenciando no país hoje. Então, estou em casa, me permitindo, né, ser mais casual e, e também, né, cumprindo com as determinações, né, da Organização Mundial de Saúde, de isolamento social. Então, estou ficando em casa nesse momento para a gente tentar, o quanto antes, estar nas ruas. E o que eu queria saber mesmo é dos empresários, como vocês estão fazendo, né, para superar esse momento de crise. Alguma medida já foi adotada ou estão esperando ainda o governo adotar novas medidas, além daquelas que já foram adotadas até o momento? Esse é um espaço aqui para a gente poder debater um pouquinho a respeito disso. Eu já trabalhei muito essa semana, fiz o planejamento, né, do nosso escritório, auxiliei, né, diversos clientes também para poderem passar com segurança e tranquilidade esse período, com os menores prejuízos possíveis, porque a vida tem que continuar, não só a nossa, dos trabalhadores, mas das empresas também. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o teletrabalho, que é uma modalidade que já está prevista na legislação trabalhista há muito tempo, mas que teve uma regulamentação especial feita pela medida provisória 927 para regulamentar nesse período de crise que a gente está vivenciando. Então, a legislação, através, né, dessa medida provisória que eu já citei, ela estabeleceu a possibilidade do empregador alterar o regime de trabalho, passando do regime de trabalho físico, né, para o regime de trabalho remoto, que a gente chama, né, de home office. Dentro dessa nova previsão da medida provisória, o empregador não precisa sequer fazer um acordo individual ou alterar a, a, o contrato de trabalho para que implemente o trabalho à distância, o trabalho remoto. Basta que haja uma comunicação previamente, tem que ser por escrito, pode ser, né, utilizando, né, um meio de comunicação adequado ou até mesmo eletrônico. Então, um e-mail ou uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, que todavia, né, comprove que o empregado efetivamente recebeu e leu a mensagem com prazo de antecedência de 48 horas é o suficiente para o empregador, né, caracterizar comunicado e ter a vigência da alteração do regime de trabalho presencial para o regime de trabalho home office. De toda forma, algumas situações elas precisam ser regulamentadas. Um dos exemplos é a própria infraestrutura que vai ser necessária para esse empregado prestar o seu serviço. Então, se ele vai trabalhar home office, ele tem internet em casa, ele tem computador, ele tem notebook, isso vai ser necessário para a realização do trabalho? Quais são as ferramentas de trabalho que são necessárias? E isso precisa haver uma pactuação entre o empregador e o empregado. Isso tem que ser regulamentado através de um contrato, um termo aditivo, em que vai ser indicado de quem será a responsabilidade, né, por arcar com os custos dessa infraestrutura e qual que é a natureza. É importante dizer, né, que essa eventual ajuda de custo que o empregador pague para custear essas despesas de infraestrutura não vão possuir natureza salarial, de modo que não há incidência nisso, né, sobre o pagamento dos encargos trabalhistas, sejam em relação à parte de tributação, recolhimento, né, das contribuições previdenciárias, FGTS, dentre outras, como também não vai refletir, né, nas verbas de natureza salarial que seriam repassados, né, os reflexos são pagos ao empregado, tais como férias, 13º salário, aviso prévio, isso não vai agregar a essas verbas para fins do pagamento dessas naturezas. A outra questão interessante, até que surge uma certa polêmica dentro da medida provisória, é que ela estabelece que a utilização, né, de mecanismos de comunicação tal como WhatsApp, enfim, qualquer outro mecanismo de comunicação através de aplicativos, não vai ser computado dentro da jornada. Então não haverá pagamento se a pessoa tiver que utilizar um aparelho de celular ou utilizar um aplicativo para comunicação. Em tese, isso poderia até afrontar o que o direito do trabalho caracteriza, né, como tempo à disposição do empregador. De toda forma, a medida provisória ela é expressa no sentido de que o tempo de utilização desses aparelhos não vai ser integrado à jornada, então não vai gerar a necessidade de pagamento de horas extras para o empregado. Bom, essa é uma das hipóteses, né, previstas na medida provisória 927, e a gente espera, né, continuar abordando essas matérias aqui em outros vídeos e ficamos à disposição também para auxiliar os empresários a adotar as medidas que sejam casuisticamente aplicáveis, né, à sua empresa para a superação dessa crise.
Um abraço a todos.